Êxodo 33. Amém? Nós vamos ler 2 textos, querido. Tá? Você vai abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo e depois você estará abrindo também no Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém? Amém. Deixa separadinho aí, você que tem um marca-texto, né? Um marcador de capítulo aí. Deixa separadinho. Primeiro Êxodo, capítulo 33, versículo 18, até o verso 23. Depois, Mateus, capítulo de número 17, e apenas o versículo de número 3. Amém? Irmãos, o Diego, meu irmão, ele vai estar entregando, vai escolher algumas pessoas, tem 7 versículos aí. Vai escolher 7 pessoas, você vai estar recebendo um papelzinho, tá? 7 de vocês estarão recebendo esse papel, e esse papel contém uma referência bíblica. Então você, quando receber o papel, deixa separadinho o texto que você pegou, que eu vou pedir no final da pregação, a gente vai estar lendo os versículos. Amém? Aí você vai ler com garra, tá, irmãos? Ler com raça. Para a gente fixar na nossa mente o que Deus vai falar conosco aqui nessa manhã. Amém? Quantos estão com o coração abertos aí para ouvir a voz de Deus? Êxodo capítulo 33, amém? Versículo 18. Mateus capítulo 17, versículo 3. Nós vamos pegar os 2 textos e extrairmos uma mensagem de Deus para nós. Êxodo capítulo de número 33, versículo 18 ao 23, diz assim: Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar por toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a pedra. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha ou da pedra, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Mateus capítulo de número 17, versículo de número 3. Amém? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias e conversavam entre si. Amém? Amém. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, né, fique com a Bíblia aberta. Nós, se possível, recorreremos a outros textos, mas eu quero que você diga para a pessoa do seu lado o tema dessa mensagem. Eu coloquei um título nessa pregação e eu quero que você diga para quem está do seu lado assim: o problema é que você está vivo. Não, mas fala isso com fé. Diga assim, ó, o problema é que você está vivo. Amém? Queridos, até quando ou o quanto estamos dispostos a viver aquilo que nós almejamos em Deus? Quando eu inicio essa mensagem com um tema que talvez possa gerar na sua mente uma dúvida, o problema é que você está vivo. Dentro desse ambiente, lógico que se tirarmos este título, essa afirmação do contexto que nós estamos aqui, parece meio contraditório, porque qual é o problema de eu estar vivo? Porque em um outro contexto, nós poderíamos dizer que, graças a Deus que ainda estamos vivos.
Mas nessa mensagem nós precisamos entender isso. Porque a mensagem, ela é para o contexto. E no contexto de hoje, vivo ou viver é um problema. E eu inicio essa mensagem dizendo: até quanto, ou quando, ou como você está disposto a buscar as suas promessas em Deus? Quando nós olhamos para a vida dos principais ou das principais personagens bíblicas, sem sombra de dúvidas, Moisés é um dos maiores homens de toda a Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para os homens que tiveram intimidade com Deus, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, tantos outros que tiveram uma comunhão, e quando nós falamos de comunhão, nós precisamos entender que esses homens que eu citei são pessoas que tiveram uma íntima comunhão com Deus. Mas dentre todas as personagens da Bíblia, Moisés se destaca. Abraão na Bíblia, por exemplo, é chamado de amigo de Deus. O próprio Deus o chama de amigo. Deus, lá no livro de Ezequiel, ele eleva a pessoa de Jó, a pessoa de Noé e a pessoa de Daniel como homens que são íntimos a ele. Mas talvez na Bíblia Sagrada poucos tiveram a intimidade que Moisés teve. Eu acho que ninguém na Bíblia, preste atenção, ninguém na Bíblia viveu mais sinais e milagres que Moisés. Se tem alguém que conhece a mão de Deus, porque quando eu falo da mão de Deus, eu estou falando do poder de Deus. Porque Deus atua através das suas mãos. A mão de Deus é poderosa, como a própria Bíblia diz. É a mão de Deus que opera sinais. É a mão de Deus que opera milagres. Quando eu falo da mão de Deus, eu estou dizendo do poder miraculoso de Deus. Se tem alguém na Bíblia que conheceu a mão de Deus, esse foi Moisés. A mão de Deus fez com que um cajado transformasse em cobra. A mão de Deus fez com que 10 pragas quase destruísse o Egito. A própria mão de Deus fez com que Moisés, ainda bebê, sobrevivesse no rio. A mão de Deus abriu o mar e fez o povo passar. A mão de Deus fez sair água da rocha. A mão de Deus fez maná cair do céu. Então, se tem alguém que conhece a mão de Deus na Bíblia, é Moisés. Mas sabe o que eu acho lindo? Moisés não está satisfeito com a mão, porque ele entende que a face é melhor que a mão. Cutuca o vizinho, diga para ele assim: abra a mão da mão de Deus hoje. Ou melhor, diga assim: não se contente com a mão de Deus, queira ver a face dele. Oh, glória a Deus. A mão de Deus é aquilo que ele pode fazer. A face dele é aquilo que ele é. Eu fico olhando no meio das igrejas, tem gente que está contente com os dons, né? Quando nós olhamos os dons espirituais, nossa, é muito bom os dons espirituais. Falar em línguas, revelação, dom da palavra, sonhos, visões, milagres, poder. Eita glória, isso é muito bom. Mas isso não é o suficiente. Moisés, que vivera grandes sinais e conheceu a mão de Deus, um dia ele desejou ver a face de Deus. Glória a Deus. Eu quero dar os créditos dessa pregação ao autor de um livro que, quando eu estava lendo, me impulsionou, um dos livros mais vendidos do meio gospel, Caçadores de Deus. Moisés é um legítimo caçador de Deus. Aleluia. Diga para o vizinho assim: seja um caçador de Deus. Seja um caçador de Deus. Glória a Deus. A caça a Deus, ela parece que você está caçando por alguém que
Parece que você nunca vai encontrar ele. Mas a Bíblia diz que vai chegar um dia que nós o veremos face a face. Moisés experimentou a mão, mas ele queria a face. Moisés não se contentou apenas com essa emoção que sentimos ao cantarmos na igreja. Ele queria a face. Oh, glória a Deus! Cutuca alguém e diga para ele, não se contente apenas com os milagres. Maior que os milagres e os sinais, os dons, é o relacionamento com ele. Você já viu que quando você anda muito com uma pessoa, você fala igual a ele? Você começa a usar roupas parecidas? Tem o mesmo jeito, sim ou não? A comunhão, ela tem o poder de fazer isso. Tem gente que tem um sotaque tão marcante que se a gente ficar perto, a gente começa a falar igual. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. O Pedrão andou tanto com Jesus que falaram com ele, você é um deles. Ele disse, não, tu falas como eles, tu veste como ele, você tem o jeito dele. A diferença da comunhão, da face para a mão, é que a mão você só recebe poder quando você olha na face dele. Você entra numa atmosfera de comunhão íntima absurda, que você passa a ser igual a ele. A Bíblia diz que teve um dia que Moisés entrou na tenda para falar com ele, ele desceu todo brilhoso, porque a Bíblia diz que ele é como o sol reluzente. Aí Moisés saiu da tenda, as pessoas começaram a ficar espantadas. Por quê? Porque Moisés estava com o seu rosto brilhante. Oh, glória a Deus! Porque quem conversa e anda com Deus se parece com ele. Quem lê a palavra, conhece Jesus, tem intimidade com o Espírito Santo, se parece com ele. Preste atenção, que não é Moisés que disse, olha, meu rosto está brilhando. A Bíblia diz que os de fora viram o seu rosto brilhando, aleluia. Cutuca o vizinho e diga para ele, não se contente com os dons apenas. Queira ver a face de quem entrega os dons. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra dela? Ela teve 2 encontros com Jesus, sim ou não? Sim. O primeiro, Jesus está andando. Marcos diz que ela chegou por detrás. Tocou. Saiu o poder e o sangue estancou. Aí Jesus parou e disse, quem me tocou? Glória a Deus. Ela percebendo que não tinha como esconder, ela falou, fui eu. Agora preste atenção. Jesus olha para ela e disse, filha. 2 encontros com ele. O primeiro, ela viu Jesus por detrás. O segundo, Jesus olhou nos olhos dela, porque Jesus não iria deixar ela embora do culto, só conhecendo a mão. Glória a Deus! Aleluias! Aleluia! Quando a gente toca Jesus por trás e quando a gente conhece sua mão, é quando a gente vai para o culto só atrás de revelação. A gente só vai atrás do culto para ouvir Deus falar. Glória, mas é bom quando a gente vai para o culto atrás de revelação, de palavra. Mas o mais importante, aleluia, quando nós vamos para o culto para se relacionar com Ele. Aleluia, ela toca por detrás, o sangue estanca. Já pensou se Jesus deixa ela embora? Ela não ouviria da boca dele. Filha, a tua fé vai, que a tua fé te salvou, aleluia. Não se limite apenas com aquilo que Deus pode fazer, com aquilo que Deus pode realizar, mas busque quem Ele é na sua vida. Glória a Deus. Se tem alguém que conhecia a mão de Deus, é Moisés. Aí eu me lembro, porque o capítulo 33 que nós lemos, presta atenção, o capítulo 33 que nós lemos, ele é maravilhoso, ele no final do 32 também é muito importante, porque Moisés está conversando com Deus. E eu acho a conversa de Moisés muito linda, porque Moisés está falando com Deus, já faz aí mais ou menos uns 40 dias que Moisés está lá no monte. Deus está escrevendo em uma tábua. Então Deus
está escrevendo, Moisés está vendo a mão de Deus escrevendo. Glória a Deus. Quando de repente, Deus diz para Moisés, desça, porque o teu povo, preste atenção, desça porque o teu povo tem pecado. O teu povo, Moisés, o teu povo, engraçado que Deus fala, Moisés, que o povo é de Moisés. Moisés, o teu povo, ele é obstinado. O teu povo é de dura cerviz. Um pouquinho que você está fora, eles já se corromperam, já se entregaram ao mal. Glória a Deus. Aí Moisés vai descer. E na companhia de Moisés está Josué, Oséias, filho de Nun. Quando eles estão descendo, Josué disse, Moisés, é barulho de guerra, de festa. Moisés, que conhece a voz do povo. Ele disse, não é festa, não é alarido dos que venceram, nem dos que foram derrotados. Mas eles estão numa carnalidade. O texto diz que Moisés chega, quebra as tábuas. Aleluia. Separa quem é de verdade e quem não é. E ele volta para o monte para recomeçar tudo de novo. Quando ele volta para o monte, aleluia, Deus começa a falar com ele. Aí, glória a Deus, Moisés vai dizer assim, Senhor, porque o teu povo, presta atenção, quando Moisés se direciona a Deus, ele fala assim, esse povo é teu. Aí quando Deus se direciona a Moisés, ele fala assim, Moisés, esse teu povo, aleluia, é obstinado ao mal. A conversa dos dois é tão maravilhosa. Eu acho lindo aqui no capítulo 33, no versículo de número 17, que Deus se direciona a Moisés dizendo assim, porque eu, Moisés, eu conheço o teu nome. Mas no versículo anterior, Moisés disse, Senhor, porque eu também conheço o teu nome. Preste atenção, o mesmo povo de Moisés é o povo de Deus. Moisés disse que conhece o nome de Deus. E o Senhor disse para Moisés que eu conheço o seu nome. Sabe o que é isso? Relacionamento. Não existe relacionamento onde um fala. Relacionamento é quando um fala e o outro responde. Comunhão é quando um fala e o outro responde. Deus está falando nessa manhã. Se você não responder, é porque você não tem comunhão com Ele. Um relacionamento verdadeiro, ele tem pergunta e resposta. Deus fala, o povo responde. Se a gente verdadeiramente somos povos de Deus, ou somos, aleluia, uma geração escolhida por Ele, nós vamos, aleluia, dar uma resposta ao que Deus está falando com a gente. Aí, Esther, presta atenção. Quando Moisés vai sair, o Senhor vai falar com ele, Moisés, eu não vou com esse povo é pecador demais. Moisés chegou no arraial, estava todo mundo pelado. Foi um carnaval danado. Moisés disse, aí o Senhor disse para Moisés, olha só, vocês vão sair daqui, desse deserto próximo a Horebe, vão continuar caminhando. Mas eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo. Glória a Deus. Aí Moisés disse, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se o Senhor fizer com que um anjo vá conosco, nem nos faça sair daqui. O que ele está querendo dizer para traduzir? Se a tua presença não for, nem me faça sair do lugar. Tem gente que é muito doida, irmão. Tem gente que sai sem a presença. Mas Moisés disse, anjo não. Pode mandar Miguel, Gabriel, nem Gabriel, nem ninguém. Nem os anjos lá dos apócrifos, Rafael, fulano de tudo que tem El. Nenhum anjo do céu substitui a tua presença. Oh, glória a Deus. É muito bom quando o profeta diz assim, eu vejo anjo passeando na igreja. Nossa, é muito bom. Mas melhor que anjo é a presença de Deus. Preste atenção que Moisés vai dizer assim, não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. Diga para o vizinho assim, pelo amor de Deus, não saia sem a presença. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Ele não for, eu nem saio do lugar. Glória a Deus. Aí o Senhor vai dizer, aí é o que nós lemos aqui. Aí o Senhor vai dizer para Moisés assim, Moisés, então tá beleza. Ao versículo 17, então disse o Senhor Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça em meus olhos e conheço por teu nome. É muito bom quando nós conhecemos Deus. Melhor ainda é quando Ele conhece a gente. Olha o pedido que Moisés fez. Vem com a gente, senão eu nem vou. Hein? Nem vou.
Por que, Moisés? Vai dar ruim? É ruim não ir. Se o senhor... Moisés é doido demais, gente. Ele falou, eu sei. Lê depois. Ele fala assim, eu sei que o senhor está escrevendo um livro aí. E que se for para fazer desse jeito aí, pode arriscar o meu nome do teu livro. Olha que homem doido. Sabe o que é isso? Intimidade. Nem me faça sair, eu sei que é furada. Você que está pensando em sair antes da hora, pelo amor de Deus. É melhor ficar aqui com a presença do que sair daqui sem a presença. Nem nos faça sair. Oh, glória a Deus. Versículo 18. Então ele disse, ó, aí crente cheio de Deus, é diferente. Deus falou, beleza, combinado, minha presença vai. Aí Moisés aproveitou que ele tinha intimidade, ele vai pedir mais coisa. Moisés vai pedir para ver a face de Deus. Eu acho esse um dos maiores pedidos da Bíblia. Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Eu quero olhar no teu olho, porque eu vejo você, eu entro na nuvem, o Senhor vem, eu fico assim, meu Deus do céu, eu estou doido para te ver. Eu quero olhar no teu olho, eu quero te conhecer. Moisés, mas eu abri o mar, mas não é o suficiente. Não, mas Moisés, mas eu enviei 10 pragas, não é o suficiente. Que sede de Deus é essa que esse homem tinha? Oh, glória a Deus! Moisés, mas eu envio maná e cordonizes. Mas não é o suficiente. Se eu não ver a tua glória, nada disso tem sentido. Se eu não olhar no teu olho e conhecer quem tu és, nada disso tem sentido. Oh, glória a Deus! Oh, meu Deus do céu! Quem quer você quer conhecer ele? Aí, olha só, eu quero ver tua face. Preste atenção que eu vou parar agora. Repita comigo o tema da pregação. O problema é que você está vivo. Ele, eu quero ver a tua face. Eu falo, Moisés, tem um problema aí. Qual? Não tem como ver a minha face e ficar vivo. Para ver a minha face, tem que morrer. Aleluia. E quando fala em morte, todo mundo pula fora. O problema é que quando alguém me vê, ele morre. Glória a Deus, eu não conheço ninguém que viu Jesus de verdade. E continua sendo o mesmo. Há 15 anos atrás, dia 25 de março de 2011, o Maicon aqui, o Tita, teve um encontro com Jesus. Naquela sexta-feira, o Tita morreu. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus está nos chamando para morrer. O velho homem, cadê? Mata esse velho homem hoje. Cadê você que vai enterrar esse velho homem aí? Ele disse, é impossível alguém me ver. Mas Moisés disse assim, não, eu quero ver. Não, mas Moisés, mas quem me vê morre. Mas eu quero. Moisés quer ver. Tem oração, preste atenção, eu vou adiantar. Tem oração, irmãos. Que ainda que você morra, ela vai ficar aqui surtindo efeito. Preste atenção para você entender melhor. Você leu 2 textos, sim ou não? Êxodo e Mateus. De Êxodo 33 a Mateus 17, são 1.500 anos de distância. Lá em Mateus 17, tinha mais ou menos 1.500 anos que Moisés pediu para ver a face. Aí lá em Mateus 17, quem está conversando com Jesus? Aleluia. Moisés. Moisés, ele teve que passar pela morte para ver Jesus, sim ou não? Sim. Oh, glória a Deus, preste atenção. E aonde Jesus estava? Na terra prometida. Moisés entrou na terra prometida? Não! Moisés viu a Deus lá no Êxodo? Não!
Mas lá em Mateus, ele está na terra prometida. E está olhando para o Filho de Deus. E o texto diz que eles conversavam. Bom, daqui a pouco nós vamos imaginar o que ele estava falando com o outro. Daqui a pouco. Mas preste atenção. Quando Moisés disse assim, eu quero ver a tua glória. Eu quero olhar no teu olho, eu quero te conhecer. Deus disse, não, Moisés, é impossível alguém me ver e ficar vivo. É impossível alguém me ver e continuar vivo. É impossível alguém olhar para mim e ficar vivo. É impossível alguém olhar para ele e continuar a mesma pessoa. Glória, se você participa de culto, canta, prega e continua o mesmo, você só conhece a mão. Porque os filhos de Corá também viu o milagre. Israel, sabe por quê? A gente lê o texto e fala, por que Israel duvidava, né? De tantos sinais que Deus fazia, Israel continua duvidando. Porque todos viram a mão de Deus, mas poucos contemplaram a sua glória. Aleluia. Quem vê apenas a mão, só quer um milagre e duvida. Mas quem conhece a face, nunca mais é o mesmo. Não venha me falar, aleluia, não, eu conheço a Jesus, e você ainda é o mesmo? Então você não conhece ele. Porque é impossível alguém conhecer o Mestre e permanecer da mesma maneira. Glória a Jesus. Lembra aquela geração da época que Jesus pregava? Eles queriam a mão de Jesus. Mostra-nos um sinal. A Jesus, uma geração má pede um sinal. Mas nenhum outro sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque uma geração eleita não pede sinal, mas pede a tua face. Melhor que a cura é a face. É por isso que a gente buga a mente quando nós olhamos para um hospital do câncer e encontramos uma pessoa em estado terminal. E você vai conversar com ele, ele está ali, Deus é fiel. Ou nem conseguindo falar, mas escrevendo, Deus é fiel. Por que essa pessoa não abandona Deus? Deus tem o poder de tirar ele do leito, mas não tira. E ele continua falando que Deus é fiel. É porque ele conheceu a face de Deus. E ele entendeu que a face é melhor que a cura. Que a face é melhor que o milagre. Então você que não conhece a face dele, nunca vai entender. Aleluia. Quem só conhece a mão, nunca vai entender. Aleluia. Quem já olhou nos olhos dele. Oh, glória a Deus. Tem muita gente falando aí o que quer. Sabe por quê? Só conhece a mão. Se Deus existe mesmo, por que o mundo está assim? Mas os que conhecem a face, entende os seus propósitos, entende os seus mistérios, aleluia. Aí ele disse, eu quero ver a tua glória. Moisés, ninguém que viu a minha glória ficou vivo. Oh, glória a Deus. É impossível, porém, Moisés, eu vou deixar você ver só uma tasquinha. Só uma unha, Diego. Só um detalhe, vou deixar ver você. Só um detalhezinho. Olha para cá. Olha o que Deus vai falar com Moisés. Moisés, eu vou te colocar numa fenda de uma rocha. Numa brecha, numa gretinha da rocha. Você vai ficar lá dentro dela. Oh, glória a Deus. Porque na rocha tem uma fenda. A fenda era usada para quê? Se você estivesse num monte, num deserto, e de repente viesse uma tempestade, geralmente os pastores entravam nas fendas da rocha, porque ali eles ficavam protegidos. Eu não preciso nem falar com você que essa rocha é Cristo, mas tá bom, você já pegou. Aí ele ficou na fenda da rocha. Aí Deus disse, eu vou colocar a minha mão. Eu vou tapar. Aí vou passar. Quando eu passar, eu vou tirar a minha mão e você vai me ver pelas costas. Aí Deus passou em não sei quantos 1000 quilômetros por segundo. Só aquele flash. Quando ele passou, ele tirou, ele viu entre os dedos assim, as costas de Deus. Aleluia. Só que Moisés morreu e não estava contente. Eu não quero as costas.
Eu não sou igual a mulher do fluxo de sangue que só toca pelas costas. Eu quero ver de frente. Eu quero relacionamento. Eu quero intimidade. Moisés morreu com aquilo, rapaz. 1500 anos depois, Esther. Jesus, Filho de Deus. Deus. Aleluia. O único Filho de Deus. O unigênito do Pai. Subiu ao monte, chamou os discípulos para orar. Jesus entrou num nível de intimidade tão grande, que a Bíblia diz que ele se transfigurou. Ele voltou a ser o que ele era antes de descer. O seu rosto brilhando como o sol ao meio-dia. Diz a Bíblia que as suas vestes eram tão brancas que nenhum lavandeiro na terra teria capacidade de deixá-las brancas. Jesus volta a ser quem ele sempre foi, Deus Todo-Poderoso. A dimensão, ela se rasga. Eu vou usar as mesmas palavras do autor do livro. Lembra que Jacó viu uma escada descer do céu? Eu fico imaginando o céu se rasgando. Aquela escada aparece. E quem está descendo da escada? Moisés e Elias. Aí eles descem. Quando Moisés chega, ele olha para Jesus. Está cumprindo aquilo que ele pediu. Glória a Deus, aleluia. Mas, Senhor, meu Deus do céu. Não vai acontecer no seu tempo, querido. Ainda que demore 1500, Deus vai cumprir na tua vida o que você pediu em oração. Aí o texto diz que está lá no monte, Jesus está aqui, ó, orando, falando. Aí o texto diz, e eles conversavam entre si. Agora vamos tentar imaginar o que eles conversavam? Deixa eu imaginar, deixa eu viajar na maionese. Eu imagino Jesus olhando para Moisés dizendo assim, tu não querias me ver? Aí Moisés respondendo para ele disse assim, eu entendi, mestre, que para te ver eu tenho que morrer primeiro. Quer tocar, Moisés? Toque. Ele disse, que coisa linda, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Moisés, presta atenção, Moisés estava numa dimensão celestial. Mas o céu sem Deus não é céu. Eu queria me ver, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Cadê os irmãos que estão com os papeizinhos? Vamos ler? Vamos ler? São 7, né? Pega aí. Conseguiu entender? Não? Vem cá. Vem cá para você aparecer no vídeo. Vem um de cada vez. Vai ficar bonito. Vem cá. Diga para o vizinho assim, o problema é que você está vivo. Você precisa morrer. Amém. Leia bonito. Agora, 1 Pedro, capítulo 12, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Quem entendeu? Vem o próximo. Suas feridas fosse sarado. Amém. Leia para nós aqui. Colossenses 3:3. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Glória a Deus! Vem outro aqui, velho. Você tem medo da morte, não, irmão? Gálatas 5:24. Eis os que são de Cristo, Jesus crucificaram e a carne com as suas paixões e com concupiscência. Aleluias! Vem o próximo. Romanos 6:11. Assim também nos considerais como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Vem o próximo. Glória a Deus. João 12:24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Se morrer, dará muito fruto. Vem cá. Vem cá. Gálatas 2:20. Já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Deus. Vem cá. E agora vivo na carne, vivo na
a si mesmo por mim. Amém? Tem mais um? Vem cá. Quem está entendendo o que Deus está falando? Você precisa morrer. Você entendeu o que é morrer aqui? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Você entendeu isso aqui, irmão? Eu protesto porque cada dia morro. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Fique de pé glorificando a Deus, querido.